Bom dia a todos, Pai seja convosco. Estamos iniciando mais um Café do Reino às 8h27. Nessa manhã tão especial nós vamos tratar um tema também muito especial, que é a importância de honrarmos as gerações anteriores. Inclusive nem seria esse o tema que eu trataria hoje. Nós falaremos hoje sobre o fator Barnabé, mas durante essa madrugada Deus ministrou muito essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que ela também vai tocar o teu coração. Deus tem um propósito nisso. Eu quero compartilhar essa reflexão hoje. Você sabe que todas as manhãs, às 8h27, nós nos reunimos aqui nesse Café do Reino tão abençoado. E cada manhã Deus ele tem uma porção para derramar sobre a nossa vida. Eu creio que hoje não será diferente. Deus tem preparado algo especial para mim e para você. Então, se você está a caminho do trabalho, você já está trabalhando, você está fazendo suas atividades domésticas, quem sabe, ou fazendo qualquer outra coisa, coloque um fone de ouvido, ou então ponha o celular próximo de você, vá fazendo as suas coisas, mas vá se conectando com o Pai, recebendo essa direção, essa visão de Deus. Eu quero iniciar lendo com você um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Enquanto você vai abrir ou vai acompanhar aqui esse texto, eu vou abrir também aqui na minha Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, que é um momento muito interessante da vida de Davi, no qual ele escolhe honrar uma pessoa que se chama Mefibosete, que era o filho do seu amigo Jonatas. E esse texto, essa história, ela me chama muita atenção porque ela mostra exatamente como um coração segundo o coração de Deus, como nós sabemos que Davi era, um homem segundo o coração de Deus, o quanto esse homem segundo o coração de Deus, ele tinha um coração que honrava as pessoas. Antes de você fazer isso, eu estou vendo de algumas pessoas entrando aqui, eu quero pedir para que você compartilhe essa live, tá bom? Você vai compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Aqui no cantinho direito tem um aviãozinho, clique nele que vai ter várias pessoas ali que estão nesse momento, que podem estar online, que de repente você pode convidá-las para participar. Eu já estou mandando aqui meus convites, eu quero também pedir para que você faça o mesmo. Encaminhe para pelo menos 5 pessoas, avisando que a nossa live está começando. Você vai só clicar nesse aviãozinho, e eu já estou encaminhando aqui, tá? E você vai clicar em enviar no botãozinho azul e vai selecionar diversas pessoas da sua rede de contatos, pessoas que você gostaria que estivesse aqui presente para ouvir essa palavra. E aí você vai encaminhando para elas. Já estou encaminhando aqui para alguns contatos, não é para encaminhar para todos, né? Senão nós vamos demorar muito. Mas eu lhe dou 30 segundos para você fazer essa missão aí missionária de divulgar a palavra do Senhor, tá certo? Você pode fazer isso, posso contar com você? Faça isso rapidamente que a gente já vai prosseguir aqui na nossa live, compartilhando 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, tá certo? Então estou encaminhando aqui para diversas pessoas e eu creio que você também está fazendo isso aí, tá certo? Vamos lá. Eu creio que já deu tempo, né? Então vamos, nesse momento aqui que você já está, eu vou abrir aqui 2 Samuel capítulo 9. Você já fez? Amém? Já cumpriu a sua missão aí? Deus te abençoe. 2 Samuel capítulo 9. Como eu disse para você, hoje no meu coração estava a tratar um tema, que é o fator Barnabé, que é um tema muito relevante, muito bom para a nossa liderança, para o nosso ministério, e eu creio que talvez nós vamos tratar ele amanhã ou qualquer um desses dias da semana. Mas essa noite, pela madrugada, Deus ministrou fortemente ao meu coração esse texto aqui, a respeito da honra que Davi deu a Mefibosete, o quanto é importante nós honrarmos as gerações anteriores. Vou só ajeitar aqui, porque está tremendo um pouquinho a nossa câmera. Deixa eu deixar ela mais inclinadinha, que eu acho que vai ficar melhor. Tá certo. Então, gente, isso aqui ministrou muito meu coração. Já vou explicar um pouquinho mais pra você, porque eu quero primeiro ler o texto com você. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Servo teu. E o rei disse: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: Onde ele está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se e disse: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo.
E lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é esse teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Amém? Vamos ler até aqui? Gente, essa história ela é impressionante. Ela é uma história de honra. E o nosso tema de hoje é a responsabilidade de nós honrarmos as gerações passadas. Tem algo que me chama muita atenção aqui nesse texto que nós lemos. Como você sabe, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, e Jonatas foi filho do rei Saul. O rei Saul, quando você vê o início da história dele, você vê um rei que começa muito bem, um rei que conquista, que avança, que até mesmo foi preenchido pelo Espírito de Deus. Porém, você observa que no decorrer da caminhada de Saul, muitas coisas ele vai perdendo. Ele vai perdendo a aliança com o Senhor, ele vai perdendo o temor do Senhor, ele vai se deixando levar mais pelas pessoas que o rodeavam no reinado, pelo aquilo que as pessoas esperavam dele, do que necessariamente aquilo que Deus esperava dele. Infelizmente, Saul não foi fiel. E quando você vê a família de Saul, era uma família linda. Era uma família com esposas, com muitos filhos, uma família de homens valentes, de homens guerreiros. Saul foi um homem guerreiro, foi um homem valente também. Nós não podemos esquecer das qualidades de Saul, ele também teve qualidades. Só que ele perdeu o seu coração na caminhada com Deus. E aí você vai ver que o fim de Saul foi muito triste. Saul morreu, todos os seus filhos, a sua parentela toda praticamente morreu, só sobrou um filho mais novo, que foi o filho caçula dele que assumiu o trono. Porém, você vai ver que com o passar do tempo, havia uma promessa sobre a vida de Davi. Davi passou a ser rei, posteriormente lá em Judá ele começou sendo rei em Hebron, e depois ele passou a ser rei em toda Israel. E você vê que toda a família de Saul vai ser extirpada da face da terra. Só que Davi, aí você vê o quanto é triste quando uma pessoa se perde de Deus, trazendo uma reflexão para nós. Porque não somente essa pessoa sofre, mas toda a sua casa é atingida. E aí talvez você pense: poxa, mas o que a família de Saul teve com relação a isso? Gente, nós estamos ligados. Aquilo, por isso que a Bíblia nos fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que a Bíblia nos fala que a mulher ela santifica o seu esposo pelo convívio, pela convivência, porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai permear o lugar onde você está. Você vai permear o seu casamento, você vai permear a sua casa, a sua família, ainda que os teus filhos ainda não sirvam a Deus, ainda que o teu esposo ainda não sirva a Deus, você vai permear esse lugar porque há uma presença de Deus sobre a tua vida. Amém? E Saul, pelo contrário, ele carregou um espírito maligno. Ele foi atormentado porque ele se afastou de Deus. E por consequência, algo muito triste aconteceu. Toda a sua família também foi prejudicada. Quando uma pessoa se afasta de Deus, uma coluna da sua casa, toda aquela família pode sofrer prejuízo com isso, porque nós estamos ligados. Nós fazemos parte de um grupo, nós fazemos parte a raça humana faz parte de uma só espécie. E quando alguém vai bem, todos nós vamos nos alegrarmos com essa pessoa. Mas quando alguém vai mal, todo mundo também pode sofrer as consequências disso. Principalmente quando se trata aqui de família. Então esse aqui é o cenário triste da história de Saul. E o que acontece, gente? Saul, ele se afasta de Deus, morre seus filhos, como eu disse pra você. Só que Davi, quando ele está reinando, né, ele não tinha por que lembrar de nenhum herdeiro de Saul. Mas durante o reino dele, enquanto ele está muito bem, enquanto ele está ganhando muitos territórios, ele é um homem guerreiro também, é um homem segundo o coração de Deus, ele para e pensa, eu creio que Deus colocou isso no coração dele. Ele pensa: pera lá, será que ainda tem alguém vivo da casa de Saul para que eu possa lhe fazer bem, para que eu possa lhe honrar, em outras palavras? E aí Davi vai, pergunta para os servos, e um servo comunica: olha, tem sim, tem um filho de Jonatas, que ele é aleijado dos pés, Mefibosete, ele mora lá em Lodebar, ele está lá isolado, vivendo uma vida, quem sabe, arruinada, destruída. E Davi vai lá, acolhe esse homem, coloca ele para sentar à sua mesa, em resumo, e restitui a Mefibosete todas as propriedades que já foram de Saul. Ou seja, Mefibosete foi muito honrado por Davi. E o que eu quero ressaltar para você hoje é que esse comportamento que Davi teve não foi um comportamento natural. Não é o comportamento que um rei naturalmente tinha. Por quê? Porque pense comigo que qualquer herdeiro do antigo trono, a maioria dos reis, quando eles assumiam o trono, a primeira coisa que eles faziam, principalmente reis cruéis, a primeira coisa que eles faziam era exterminar toda a linhagem daquele antigo rei. Gente, o meu áudio tá bom para vocês?
ou tá barulho de vento? Porque eu tô aqui próximo de um local onde venta. Só me confirmem, por favor, o áudio está bom pra vocês? Se não estiver, me avisa, tá certo? Vou dar prosseguimento aqui, mas só me confirme, por favor. Então, só retomando aqui o nosso raciocínio, enquanto você aguarda o seu feedback, Davi teve um comportamento que não foi natural para os reis, para qualquer rei, tá? Porque o rei, quando ele assumia, a primeira coisa que ele tinha que fazer era proteger o seu reinado. E se tinha algum herdeiro vivo daquele antigo rei, provavelmente essa pessoa deveria ser morta. Porque ele não queria que corresse o risco desse antigo rei, tá bom? Tá com barulho de vento, né? Deixa eu ajeitar aqui, só um minutinho. Vamos já corrigir esse problema. Só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue, né? Acho que sim. Vamos lá. Barulho de vento, né? Tá certo, gente. Vamos ver. Acho que vai melhorar aqui agora. Vejam aí se tá melhor. Tá? Acho que tá melhor, né? Então vamos lá. Gente, eu espero que tenha melhorado. Me confirme, por favor. Só retomando aqui, Davi não teve uma atitude comum. Davi teve uma atitude totalmente diferente. Qualquer pessoa talvez teria exterminado. Ah, tem alguém de Saul? Então pega essa pessoa, mata logo, por favor, porque eu não quero ser ameaçado no meu reinado. Eu não quero ser ameaçado. E Davi não, ele teve um comportamento de falar assim, tem alguém daquele antigo líder, porque eu quero honrar essa pessoa. E qual é a reflexão, gente, que eu quero trazer hoje para você aqui no nosso Café do Reino? É que há uma necessidade de nós honrarmos as antigas gerações. Eu quero dizer para você que existiam líderes, já existiram líderes, pessoas cheias de Deus, que elas carregam muito, ou já carregaram, porque algumas já não existem mais nos nossos dias, pessoas que já passaram séculos atrás, muitos anos atrás. Essas pessoas carregavam consigo uma essência, uma presença de Deus e uma visão para o tempo delas. É certo que eu não posso pegar a visão da época delas e implantar hoje, porque Deus tem um vinho novo para cada época e para cada geração. Só que eu também não posso achar que o fato de Deus ter colocado algo no meu coração, de Deus ter estabelecido algo no teu coração, uma chama, eu não posso descartar tudo aquilo que já foi plantado lá atrás. Existem antigas gerações, existem pessoas, colunas, alicerces dentro do Evangelho que já foram muito usadas por Deus e às vezes a gente, quando se levanta com uma nova geração, a gente olha para trás e desconsidera e acha que a gente não pode aprender nada, pelo contrário, que a gente só pode ensinar. E isso é um grande engano, isso é um engano maligno. E essa manhã eu quero trazer essa reflexão com você a respeito da responsabilidade de nós honrarmos as antigas gerações. Eu não sei qual o cenário que você enfrenta agora na sua igreja, mas um dia alguém plantou uma semente. Um dia alguém chorou nesse altar. Um dia alguém clamou e às vezes você está colhendo um fruto e você fala assim, é por causa de mim. Não, existem lágrimas nesse altar. Existem líderes que já plantaram. Existem pessoas que passaram antes de você, que talvez você não tenha nem conhecido, que clamaram e que ainda Deus está cumprindo promessas sobre a vida, sobre as orações dessas pessoas. Você está conseguindo compreender? E a gente, como nova geração, às vezes a gente carrega dentro de nós um orgulho de achar que nós somos a resposta para essa geração. E de fato eu creio que a nova geração, se Deus levanta um povo é porque Ele quer que esse povo seja a resposta para uma geração. Mas nós não podemos desprezar as colunas, os marcos antigos, aquilo que já foi estabelecido lá atrás. E essa reflexão que eu vejo através da vida de Davi. Davi poderia ter pensado, eu sou o novo rei, eu vou fazer do jeito que eu quero, mas não. Davi olhou para a geração que passou, de um rei que inclusive perseguiu ele, de um rei que inclusive foi possuído pelo mal, porque foi um homem que agiu muito terrivelmente com Davi. E mesmo assim Davi falou, eu vou honrar os descendentes desse homem. Eu vou honrar a vida desse homem através do único descendente que ainda ele tem, que é Mefibosete. Você consegue perceber isso? Amém? Você está conseguindo entender o que significa isso? Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Deus não quer filhos orgulhosos. Deus não quer pessoas altivas, pessoas que acham que tudo vem por meio delas. Pessoas que às vezes olham para os seus pastores e pensam assim, eu sou melhor que meu pastor. Eu prego melhor que meu pastor. Eu prego melhor que meu líder. Querido, Deus vai te usar aonde Deus quiser te usar. Mas não diminua ninguém para que você se sinta maior. Olhe para as pessoas que Deus tem usado ainda nesse tempo. Olhe para aqueles que são mais antigos, que já trabalharam tanto para o Senhor e que talvez hoje não estejam até na sua melhor fase, talvez por uma questão de idade, de saúde, de dificuldades. Mas lembre-se aquilo que essas pessoas já plantaram, porque o que elas plantaram não será esquecido. E nós precisamos honrar. Se eu e você queremos crescer hoje no reino de Deus e avançar e conquistar nações para o Senhor Jesus, nós precisamos honrar as pessoas que já plantaram antes de nós, porque elas não serão esquecidas também diante do Senhor. Elas serão honradas pelo Senhor.
assim como Davi honrou Mefibosete. Eu creio nisso. E eu posso compartilhar com você, antes de nós encerrarmos essa live, algumas coisas aqui que eu não quero falar para você, mas eu quero compartilhar testemunhos de quando nós, hoje, aquilo que nós fazemos no nosso ministério, quanto à organização, por exemplo. Eu aprendi muitas coisas com o pastor na época que eu aceitei Jesus, pastor Júnior, lá da Cidade Velha. Um líder organizado, um líder que sempre cuidou muito bem da igreja, uma pessoa sempre muito dedicada. Então, essas pessoas, elas deixaram um legado para nós. Tempos depois, o pastor Givandro assumiu a igreja. Eu lembro que ele era uma pessoa de muita oração e nós aprendemos muito a respeito de oração com ele também. Ou seja, queridos, tudo aquilo que hoje nós vivemos, às vezes, se nós formos orgulhosos, a gente vai pensar assim, porque eu sou escolhida de Deus, porque Deus quer fazer algo especial através da minha vida. Eu creio que Deus, Ele quer, através da nossa vida, fazer algo especial. Mas eu não posso esquecer que pessoas plantaram na minha vida. Elas não podem ser desonradas. Elas não podem ser esquecidas. O plantio delas não pode ser esquecido também. Se hoje você está vivendo algo extraordinário, é porque alguém plantou na tua vida. Porque aquele líder que às vezes você acha que não é perfeito e não é mesmo, ele tem uma contribuição positiva na tua vida. O teu pastor tem uma contribuição positiva. A tua líder tem uma contribuição positiva na tua vida. Nem que seja para forjar o nosso caráter, nem que seja para nos forjar em meio às dificuldades, eles têm uma contribuição positiva. Eles precisam ser honrados como líderes que eles são. Eles precisam ser honrados como autoridades. Não serão perfeitos, é verdade, mas eles precisam ser honrados por nós. Eu creio que quando nós temos esse coração que honra, nós recebemos honra também da parte de Deus. É isso que eu quero confirmar e reafirmar para você. Se você for uma pessoa que aprende a honrar aqueles que já passaram na sua vida, o seu pai, a sua mãe, os seus líderes, as pessoas imperfeitas que você encontrou pelo caminho, você aprende a honrar essas pessoas, o ministério delas, Deus também vai te derramar honra sobre a tua vida. Amém? É muito importante nós entendermos isso. E aí, com a reflexão, então, que tudo isso que nós falamos aqui nos traz, que nós precisamos honrar gerações passadas. Como que eu faço isso? Entendendo que eu não sou melhor do que a geração passada. Entendendo que Deus tem uma porção para o hoje, é verdade, mas que eu preciso olhar para trás e pensar, eles foram referenciais também. Eles são pessoas que merecem honra também. E aí tem um texto, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz, portanto, considere uns aos outros como superiores. Considere, os outros como superiores a si mesmo. Olha essa orientação de Paulo para nós. Como é que nós deveríamos olhar para as pessoas? Como se elas fossem superiores a nós. Ou seja, como que eu olho para o meu pastor, para a minha pastora, para o meu líder ou para alguém que está chegando hoje na igreja, sempre como alguém que pode me ensinar algo? É isso que eu entendo que Paulo está dizendo. Quando ele diz assim, considere os outros como superiores a si mesmo, lá em Filipenses capítulo 12, ele está dizendo que olhe para essa pessoa e reconheça que algo ela tem que ela pode te abençoar. Ela pode ser nova convertida, mas algo ela tem que ela pode derramar sobre a tua vida. E isso é ter um coração humilde. Se você se encher do orgulho, o derramar de Deus, ele estanca sobre a nossa vida. Mas se nós enchermos o nosso coração de humildade, sempre vai ter algo para nós aprendermos com alguém. Por mais simples que essa pessoa seja, por menos tempo de ministério que ela seja, por menos tempo de contribuição que a gente acha que ela tenha na nossa vida, nós sempre teremos algo para aprender. Além disso, o que é que nós aprendemos através dessa reflexão também? Que tudo tem um tempo. E eu quero ler com você Provérbios capítulo 22. Deixa eu tentar localizar aqui Provérbios capítulo 22. Só um minutinho, gente. Vou ter que ajeitar para cá a nossa câmera. Fica um barulhinho de vento, mas já vou retomar. Provérbios capítulo 22, versículo 28, tá? Provérbios 22, 28. Deixa eu só abrir aqui. Nós já vamos finalizar essa live. Só um minutinho. Tá travando aqui. Ai, gente, tá travando. Vamos lá, Provérbios apareceu. Provérbios 22, 28. Olha só o que diz aqui, presta atenção. Provérbios 22, 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Em outras traduções está, não remova os marcos antigos. E para a gente encerrar, ou seja, tudo tem um tempo. Cada geração estabeleceu marcos, nós não podemos desconsiderar isso. Nós temos que aprender. Por isso que há pouco tempo atrás nós fizemos uma série, né, Heróis da Fé, aprendendo muito. Eu não sei quantos já assistiram, se você não assistiu, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e assistir essa série Heróis da Fé, porque você vai ver muitas pessoas antigas que contribuíram muito e que tem muita coisa ainda hoje para nos inspirar. Agora eu vou abrir com você, para a gente encerrar, em Mateus, capítulo 9.
Mateus capítulo 9, versículo 17. Aí eu vou ajeitar aqui para não ficar o vento interferindo. Tá o vento fazendo barulho ainda? Aqui é só pra gente encerrar, tá? Vamos lá? Vou tirar aqui da direção do vento. Para nós encerrarmos aqui. Uma outra coisa que nós aprendemos com essa reflexão é que nós também não podemos ter saudosismo do passado. Nós precisamos honrar, mas nós precisamos entender que Deus tem uma porção hoje, um vinho novo hoje para derramar sobre a nossa vida. E é exatamente sobre isso que eu quero ler com você. Mateus capítulo 9, versículo 17 diz assim: ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então é exatamente com essa reflexão que eu quero finalizar com você. Nós, assim como o povo lá no deserto, seguimos a nuvem. O que é isso? O povo lá no deserto, durante o dia, uma nuvem que representava a proteção, a glória de Deus sobre aquele povo, protegia aquele povo. E durante a noite, uma coluna de fogo também se levantava naquele lugar. Para quê? Para que aquelas pessoas elas pudessem ser conduzidas. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, o povo também se movia na mesma direção da nuvem. Isso significava, queridos irmãos, que... Isso significa, na verdade, queridos irmãos, que quando o Espírito Santo ele se move, ele vai se mover por meio dos seus líderes, das suas autoridades, dos seus filhos. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. Então, em resumo, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos honrar as gerações passadas sem ter um saudosismo desse passado. Sem querer retomar aquilo que foi praticado, a estratégia que Deus deu na época deles, a estratégia, a nuvem que Deus direcionou, a condução do Espírito Santo, ela é diária. E aquilo que Deus usou como estratégia numa época não necessariamente vai servir na outra. Por isso nós precisamos estar sensíveis hoje, honrando o passado, honrando esses líderes que se levantaram e sendo sensíveis à voz de agora, de hoje, do que Deus tem hoje. Então eu encerro dizendo para você, esteja sensível à condução de Deus hoje para a tua igreja, à condução de Deus hoje para a tua vida, para a tua célula, para o grupo que você está inserido, porque através dessa sensibilidade que você só vai ter aos pés do Senhor, é que você vai perceber Deus te conduzindo para a pasto verdejante. Você vai perceber a sua igreja crescendo, florescendo no tempo de Deus, porque você está sensível à voz de Deus. E hoje eu quero dizer para você que nós temos buscado isso da parte do Senhor. E nós temos, na nossa igreja, nós trabalhamos em célula, não sei quantas igrejas que estão nos assistindo aqui, elas participam de células, elas acreditam nessa visão, mas nós trabalhamos uma igreja em célula, nós amamos esse trabalho e nós temos entendido que Deus tem nos conduzido não somente com o trabalho em célula, mas com um alimento diário que Ele tem derramado sobre a nossa igreja, sobre os nossos líderes. Todos os dias isso tem acontecido. E a gente tem buscado essa sensibilidade. Hoje o que eu estou ministrando para você aqui foi algo que Deus me entregou nessa madrugada. E eu creio que cada dia Deus ele vai me entregar algo e vai te entregar algo. Quando eu digo me entregar, não é porque tá essa exclusividade. Não, não é não. Deus vai te entregar algo, Deus vai te confiar algo que Ele quer que você transborde sobre a sua igreja, sobre o seu grupo pequeno, sobre a liderança no qual você está inserido. Amém? Sem nunca deixar de honrar as pessoas que já passaram pela sua vida. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, nessa manhã especial. Todas as manhãs, às 8h27, nós nos encontramos aqui. Eu espero que essa palavra, ela possa vir como uma palavra de Deus para o teu coração e que hoje você possa lembrar de pessoas que você precisa honrar e que você não perca a oportunidade de fazer isso ainda hoje. Autoridades sobre a sua vida, líderes que já passaram sobre a sua vida, pessoas especiais, às vezes um parente que te ganhou para Jesus há muito tempo atrás, que você nem tem mais contato. Essa pessoa precisa ser honrada por você. Porque é na medida que você honra, que Deus também vai derramar honra sobre a tua vida. Na medida que eu planto, eu colho sobre a minha vida. Amém? Que nós possamos sempre olhar para cada pessoa que passou na nossa vida, líderes imperfeitos, porque nós somos assim mesmo, e olhar para essas pessoas como pessoas de valor que contribuíram para o nosso crescimento e honrar essas pessoas através das nossas atitudes. Amém? Que Deus abençoe a sua manhã, a sua vida. Te aguardo amanhã às 8h27 para mais um tempo de edificação como esse. Deus vai ministrar algo muito personalizado ao nosso coração e eu espero você todas as manhãs de terça a sexta às 8h27, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. E nos encontramos amanhã. Vou aguardar você, tá bom? Deus abençoe. Gente, muito obrigada. Borges, Celi, Carlos Alberto, Arthur. Eu acho que o Arthur é o Arthur que foi da Cidade Velha, né?
Nete Loubach, Maria Neusimar Moreira, Flor de Quiabo, que está todas as manhãs com a gente, Júnior Ilene, Luciana, Aldin Castro, Neide Presentes, M. Penha Alceu, Pastor Jurandir Damasceno. Gente, tem muita gente aqui, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas que Deus tenha um dia, uma manhã e um dia abençoado, tá certo? Nos vemos aí amanhã e também todos os dias aí nas redes sociais, nós nos vemos. E a gente vai conversando, passe um direct pra gente, que a gente tá aqui justamente para poder um tá auxiliando o outro, tá certo? Deus abençoe, até mais. Bom dia para todos, gente.